uma dúvida. Eu não estava congregando em nenhuma igreja aqui onde eu mudei. Daí fiz uma visita. Eita, saiu da tela aqui, deixa eu voltar. Não estava congregando em nenhuma igreja. Aí fiz uma visita em uma igreja e os pastores me convidaram para congregar com eles. Mas eu conheço esses pastores. E há um ano atrás, o casal de pastores deixaram seus cônjuges. Então, acho que e foram viver juntos. Então, tá. Vamos lá. Eles eram casados e há Com um ano outras atrás, pessoas e com outras se pessoas. juntaram. Deixaram, né, o marido deixou a esposa deixou o marido e trocaram, se juntaram, né? Trocaram de cônjuge, vamos dizer assim. Ficaram afastados por quase um ano da igreja. Deixa eu voltar aqui para confirmar que saiu de novo. Eita. Ficaram afastados por quase um ano da igreja. E eles estão retornando. Estão retornando, já estão pastoreando, é isso? Meu Deus. Mas a esposa, no caso a mulher que se juntou com o outro, né? Meu Deus. Que confusão. Deixou os filhos para trás para viver este novo relacionamento com o pastor que no passado era o... Meu pai do céu. Era o pastor dela. Então ela deixou o marido para ficar... Com o pastor dela. Com o pastor dela que deixou a esposa. A esposa, deu para entender. Eu sei que todos nós merecemos o perdão e não deveríamos julgar. No entanto, não me sinto bem com a situação. Não só pelo fato deles deixarem os relacionamentos, mas por ela ter abandonado os filhos. Será que Deus está nisso? No último culto, 6 pessoas se renderam a Jesus. Sei que Deus pode operar através daquele que crê nele, mas fico um pouco incomodada com tudo. Que confusão, hein? Tem que beber uma água até, né? Beber uma água aqui, porque misericórdia. Para acalmar o coração aqui, que a confusão foi grande. Gente, que coisa, né? Então a mulher era casada e largou congregava numa igreja onde este atual marido era o pastor. Onde esse atual marido era o pastor. Exato. Que já era casado também. Sim. Né? Então, o pastor dela deixou a esposa, deixou o marido e se juntaram. Se juntaram, isso? Pronto, resumidamente. Resumidamente. E agora estão... Juntos pastoreando. Pastoreando uma igreja após ficarem quase um ano afastados. E aí, o que te incomoda? Pelo que eu vi aqui, o que mais te incomoda é ela ter deixado os filhos, né? Ela falou, ela citou sim dos relacionamentos, disse que não pode julgar, né? Mas não só por eles terem abandonado os relacionamentos, mas o que me incomoda é o fato dela ter deixado os filhos. Ela falou também, assim. Então, que mais na verdade, o fato dela ter deixado os filhos não é o que deve só nos incomodar, não. Toda a história... É porque acho que ela é mãe também, né? Deve ser mãe, e aí tem essa... Isso pesa muito pra nós mães. Entendo. Mas toda a história é o problema. Nossa, do começo ao fim. Do começo ao fim. Meu Deus. Deixa eu pegar um versículo aqui, onde esse versículo já vai nos responder que este pastor não deveria estar pastoreando. Segundo a Bíblia, ele já deveria ter deixado o pastoreio de lado. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 2. Portanto, na Bíblia NVT, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Olha só, já vamos começar por aqui. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Esse pastor
é irrepreensível, ter uma vida irrepreensível, pelo que ele já fez, deixou isso, ele pastoreava uma igreja, abandonou a esposa para se juntar com uma ovelha que ele pastoreava. Que era casada. Então, vamos avaliar isso com o que este versículo aqui diz. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Ok? Avalie toda a situação com este versículo, com o início do versículo. O versículo nem terminou. A gente só leu a primeira parte do versículo, a gente já sabe que já não deveria estar pastoreando. É o que a Bíblia diz aqui, ó. Portanto, o bispo, o pastor, o obreiro deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher. Não é a questão de você ser casado só com uma... ter relacionamento só com uma mulher. Não. É um só casamento. Aqui eu entendo, né, que para ele ser pastor, obreiro, ele deve ser marido de uma só mulher. Ele não... Porque ele se divorcia, ele se separa e casa com outra. Diante de Deus, né, diante do Senhor, ele está casando agora com a segunda mulher. E diante do Senhor, ele ainda é marido da primeira mulher. Porque Deus não apoia o divórcio. O divórcio não é bíblico. Né? Então, se ele se juntou com outra mulher, ele ainda é casado com aquela primeira. Olha a confusão. Né? Então, deve ser marido de uma só mulher. Ter autocontrole. Viver sabiamente. Ele foi sábio? E ter boa reputação. Tudo isso que ele fez manchou a reputação dele ou faz com que ele continue tendo uma boa reputação? Então, é tudo que a gente deve avaliar só neste versículo aqui. Lendo este versículo, a gente vê que o pastor que se divorcia, ele já não deve mais pastorear. Explico por quê. Deus não é a favor do divórcio. Deus não apoia o divórcio. Como que eu, sendo pastor que já me divorciei, vou pregar contra o divórcio, se não é o que eu vivi, se não é o que eu vivo? Como é que eu, tendo divorciado, vou aconselhar um casal prestes a se divorciar? Como é que eu vou orar e vou ajudar um casal a restituir, a restaurar o casamento? Não tem como, né, pastora Graça? Não tem como, gente. Infelizmente, tem muitos pastores se divorciando e fazendo esse tipo de coisa, né? Alguns se divorciam por outros motivos que nem sejam adultério, né? Mas não importa. Não importa. Esse versículo é bem claro, é bem afirmativo. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Então, é claro que em todas as igrejas que a gente vai visitar, os pastores vão falar, já tem igreja, está só visitando, que bênção, glória a Deus. Se não tem, vem congregar aqui com a gente, seja bem-vindo. É obrigação de todos os pastores. Mas isso serve para essa irmã e para todos que estão procurando uma igreja na qual congregar. Vejam a história. A gente gosta de ser muito bem recebido. A gente observa a hospitalidade dos pastores. É gostoso mesmo você se sentir acolhido. Mas não vá congregar em uma igreja, em qualquer igreja que seja, pequena ou grande. Não vá congregar em algum lugar só pela simpatia das pessoas que te recebem, não. Tome cuidado. Tome cuidado. Veja a história da igreja, veja a história dos pastores, porque tem muitas pessoas se rebelando, saindo da igreja, porque tiveram, às vezes, não só pelo motivo de divórcio, não, por vários outros motivos. Brigou com o pastor, não estou concordando mais com o pastor, não estou concordando mais com o jeito que ele está pregando. Vai lá, abre a própria igreja, como se fosse loja.
como se fosse estabelecimento comercial. E nós precisamos saber aonde colocamos os nossos pés. Aí eu volto a falar de prudência também. O Senhor nos ensina a sermos prudentes até para congregarmos. Mas, pastor, é uma igreja, está pregando a palavra. E se Deus está... Gente, Deus não está na rebeldia. Deus não se contradiz. Se ele não tem prazer no divórcio, como é que pastor divorciado vai subir em púlpito? Para pregar e ele vai aprovar. Se ele não tem prazer na rebeldia, na discórdia, como é que ele vai aceitar culto? Porque uma coisa errada que as pessoas estão fazendo, tem feito já há muito tempo, é dizer que vão no culto para receber bênção. Você pode receber bênção porque Deus é bom e misericordioso. Só que o intuito de um cristão sair da sua casa para ir no culto é adorar. Então, como é que eu vou adorar? Como é que Deus vai receber a adoração de gente que está no púlpito divorciada, de gente que está no púlpito que se rebelou? Ah, mas, pastora, eles se arrependeram. Pastora, você está sendo dura, porque eles se arrependeram e pediram perdão para o Senhor. Eles podem ter pedido perdão para o Senhor, só que o Senhor não livra das consequências. O Senhor não, muito pelo contrário. Olha que versículo esclarecedor. O Senhor diz, tá bom, eu te perdoo. Você se arrependeu? Se arrependeu. Só que a sua vida mudou e você não pode mais pregar. Não pode mais estar ali no púlpito pregando para pessoas se você cometeu um erro. Gente, Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele não nos livra das consequências das nossas escolhas. Estamos aqui pregando hoje, falando contra o divórcio, falando contra pastores divorciados, pastoreando. E aí amanhã eu me divorcio. Eu vou continuar pregando? Como assim? Né? As pessoas estão servindo a Deus, fazendo a obra, cumprindo o chamado do jeito que querem. Acha que está certo. Querem. Então, este tipo de pessoa não serve para ser pastor. A gente não está colocando aqui, gente, em julgamento, não estamos entrando no mérito da questão do arrependimento. Acontece. Tem gente que erra, se arrepende, pede perdão para o Senhor, mas também tem que ser humilde para reconhecer que não é mais para subir no púlpito com nome de pastor, não. Senão, como é que vai... Sabe por quê? Uma pessoa que já se divorciou, ela vai perpetuar a ideia do divórcio. Ah, mas eu entendo. Isso é que é pior, sabe? Ela vai dizer para as pessoas, eu entendo, eu tenho empatia com você, porque, eu tentei de tudo, olha, só Deus sabe como eu tentei, mas se não dá certo mesmo, vai lá e se divorcia, porque eu tô divorciado e continuo sendo pastor e Deus continua me abençoando. Não é assim. Não é assim. E outra coisa, pastora, mas nesse dia eu fui lá na igreja, como ela falou, 6 pessoas se renderam a Jesus. Se renderam porque o Espírito Santo é que convence. Mas se eles pegarem firme na caminhada, conhecerem palavra, eles vão sair dessa igreja, eles vão ver que não tem Deus nesse negócio. O fato de uma pessoa aceitar Jesus é porque o Espírito Santo está trabalhando. São vários os motivos. Já tem gente orando para que essas pessoas se convertam, já tem gente discipulando essas pessoas. Então elas vão numa igreja, elas aceitam o Senhor Jesus. Mas se eles buscarem conhecimento na palavra, eles não podem ficar naquela igreja. E até mesmo, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que está discipulando alguém, e aí essa pessoa se converte. Porque não é porque a gente está discipulando que a pessoa vai ficar grudada na gente a vida inteira. Ela não vai só nos lugares onde a gente quer que ela vá, né? A gente vai discipulando na palavra e orando para que o Senhor, o próprio Deus, dê o entendimento. Aí tá, eu fico sabendo que o meu discípulo tá ali. Gláucia, hoje eu aceitei Jesus. Olha, não foi com você, não foi na mesma igreja que você, mas eu aceitei Jesus. Glória a Deus, eu me converti. Gente, lógico que eu vou ficar muito feliz. Eu vou falar, Senhor, glória a Deus, uma alma para ti. Mas espera aí, aonde você se converteu? Em que igreja? Quem era o pastor? E eu, como discipulador ali, como alguém que prega a palavra, se eu souber de um negócio desse, me converti, mas foi numa igreja que o pastor largou a esposa, esse caso aí, que é o exemplo real do momento. Eu mesma
Vou ter o cuidado de alertar e falar assim, olha, você se converteu, glória a Deus, siga firme com Jesus. Mas nessa igreja, ali, você não pode congregar. E eu ainda te digo mais, eu não estou pedindo a você para ir para minha igreja, para eu apresentar você como uma alma que eu ganhei. Não é isso, não. Mas eu tenho que te mostrar. Eu que te apresentei o evangelho, eu que te apresentei a palavra, tenho que te mostrar por que você não pode ficar naquela igreja. É desse jeito, gente. É dessa maneira, né? Não dá para ser de outra forma. É palavra e pronto. Dê seu like neste vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, você que não é inscrito. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos avaliar de novo a situação, só para a gente encerrar. Portanto, o bispo, não é, o obreiro, o pastor, deve ter uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher. Ter autocontrole. Viver sabiamente e ter boa reputação. E deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. É o finalzinho do versículo 2. Na Bíblia NVT. Então, repito, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa não serve para ser o seu pastor. Né? O povo comentando aqui bastante. Ó. Comentando bastante. Então, você que fez essa pergunta, se deveria congregar nesta igreja, eu digo, já falou aqui. Este tipo de gente, este tipo de pessoa não serve para ser o seu pastor. Como é que ele vai aconselhar um casal a lutar pela restauração, a buscar a restauração do casamento, se ele acabou com o seu próprio casamento e se juntou com uma mulher que também acabou com o próprio casamento? Meu Deus. 2 casamentos foram destruídos. 2. Não foi 1, foram 2. E ele quer continuar pastoreando? Digo a você, repito, esse tipo de gente não serve para ser o seu pastor. Não serve. Dê seu like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos seguindo. A Luciana, foi a Luciana Damasceno, que está no trabalho e mandou na rádio. Por isso que ela perguntou aqui.